Bom dia, boa tarde, aliás, a todos. Espero que estejam bem nesse momento. Começando aqui mais uma live que a gente está tentando fazer de uma maneira semanal, né? Então, espero que muitos estejam entrando. Aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Dar continuidade que a gente estava conversando nas outras semanas. Ver se tem alguém entrando aqui. Oi, Natália, tudo bem? Como é que você tá? Mandar um tchauzinho aí. Natália tá entrando aqui agora. Meu amigo Dreadmaker. E aí, meu amigo Jane entrou, né? Assinando para todo mundo aqui, boa tarde. A Bruna. E o pessoal tá entrando aí, tá? Peço que vocês me ajudem agora nesse momento, né? Vão divulgando aqui pro pessoal aqui embaixo, né? Tem uma setinha aqui que fala, que mostra, né, sobre a divulgação. Vocês vão mandar direct, então vocês podem estar mandando direct aí para uma série de amigos de vocês, parentes, para a gente estar tentando falar um pouco sobre alguns panoramas de coisas que estão acontecendo nesse primeiro momento agora, dessa última semana, né, relacionada ao coronavírus. Tá? Renatinho, meu amigo, Luanda entrou, né? A Mônica entrando agora, isso aí. Aproveita, divulga, né? Chama o máximo de gente, que a gente vai estar conversando um pouco aqui sobre essa semana, né? De tudo que passou. A gente está passando por esses momentos meio tensos, estressantes, né? E boa tarde para quem estão entrando. Chama o máximo de gente. Vamos lá, vamos chamar, divulgar informação. E na semana passada, né, eu divulguei uma chamada de uma live hoje com o professor Wallace, né? Infelizmente ele teve um contratempo aí, não vai conseguir tá entrando nessa live, e pedi para remarcar com ele a live para o final de semana, ou no sábado ou no domingo. A gente vai estar vendo aí um horário, eu vou estar divulgando para vocês. Mas para manter o compromisso, eu vou continuar com vocês aqui, conversando, falando o máximo possível de informações, né? Durante essa semana que passou, eu coloquei lá no History uma mensagem, né, para que o pessoal pudesse colocar perguntas e dúvidas relacionadas ao coronavírus. E falar um pouco também do que eu terminei na semana passada conversando com o Wallace, que era, sobre... A gente está falando sobre transmissão em animais, né? Eu descobri alguns artigos. Vou começar falando de uma pergunta que me fizeram, tá? Que foi sobre a nitazoxanida, que é o Anita, tá? Meu amigo Júlio, um grande abraço para você, meu amigo. Júlio, excelente professor, excelente ser humano. E aí me perguntaram sobre o nitazoxanida, o Anita, né? Se ele vai ser utilizado, se ele tem algum artigo falando sobre a eficácia dele dentro das atividades aí do coronavírus. Eu vou separar agora o artigo aqui. Eu anotei o que ele faz, tá? Que eu vou falar para vocês. Mas eu vou separar o artigo para falar com vocês da onde que eu tirei essa informação, tá? Eu achei um artigo falando sobre isso, direto, né? Focado, que foi o artigo que eu até coloquei na webconferência. Então quem não teve a oportunidade de ver a webconferência aí, por favor, assistam a webconferência, né? É uma webconferência que foi bem legal, vários professores falando bastante informações sobre coronavírus, né? Foi semana passada. Jair, grande abraço, Jair, Fabrícia. Só para anexar, abrir aqui já estava no gatilho aqui, só estava abrindo. Cadê aqui? Isso aqui. Tá, foi um artigo que fala sobre a nitazoxanida, um novo candidato no tratamento da síndrome respiratória do Oriente, né? Então, o que esse artigo estava falando? É um artigo que fala do efeito da nitazoxanida, tá, em outros vírus, tá? Então, esse artigo não fala do SARS-CoV, que é o vírus que a gente está passando aí por essa complicação toda, tá?
esse artigo ele fala sobre a nitazoxanida atuando em ela e o seu metabólito, né? Ela tem um metabólito que é tioxanida. Eles atuam em replicação de vários vírus, tá? Quanto vírus do tipo RNA, tanto vírus do tipo DNA. Vários cepas de H1N, tá? A gente tem vários cepas de H1N, H1N1, vírus de influenza, dengue, febre amarela, hepatite, MERS-CoV. Já tem estudos falando que ele atua lá impedindo a replicação do vírus, tá? Além de atuar na replicação do vírus, né, e outros tipos de coronavírus, não SARS-CoV-2, essa nitazoxanida, tá? Ela estaria atuando também impedindo o aparecimento de polimorfonucleares e citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, que é a que está envolvida bastante com os processos respiratórios, desenvolvendo aí, contraindo, né, desenvolvendo a Covid-19, tá? Então ele tem assim uma perspectiva de estar atuando positivamente. Não é à toa que na semana passada, retrasada, perdão, o ministro Marcos Fontes, né, que agora é ministro, ele falou que tinha uma surpresa, e aí esse medicamento ele entrou como medicamento controle especial, ou seja, você só consegue comprar essa medicação se você tiver uma receita médica, tá bom? Peça aqui embaixo também, quem puder mandar alguma pergunta, tá? Eu consigo acessar as perguntas aqui também. Não sei se está aparecendo para vocês a caixinha das perguntas, mas se puder, acessa lá e manda pergunta. Eu estou respondendo o que teve da semana passada em relação a isso. Se alguém quiser fazer um ao vivo aqui, fazer uma pergunta ao vivo comigo, é só solicitar também, tá? Que eu libero ao vivo, vocês aparecem aqui e eu tento tirar a dúvida dentro do que eu sei, né, sobre esse todo o mistério do coronavírus. Mas vamos lá falar da nitazoxanida, né, o Anita. Ele virou um medicamento controlado, você consegue comprar com prescrição médica. Isso faz com que esse medicamento você tenha que passar por um prescritor e ele te dá a receita e você vai lá comprar esse medicamento, tá? Ele mostrou um perfil favorável em humanos, diminuindo os sintomas de gripe, não por SARS-CoV, mas outros vírus, né, causando aí um aparecimento, né, de problemas respiratórios. Ele foi positivo, tá? SARS-CoV não. Então, como tudo nesse momento está sendo uma coisa badalada, uma coisa muito falada no sentido de será que vai dar certo? E todo mundo está com essa incerteza e medo de todas as coisas, de sair na rua, de contrair, está aumentando a incidência de pessoas do nosso convívio que vão a óbito, infelizmente. Então a gente tem nesse momento, tá, tentando procurar uma solução. Muitas pessoas tentam procurar e com isso acabam apelando por coisas que a gente não sabe, né, em relação ao uso, tá, da nitazoxanida, tá bom? Yasmin, eu vou pegar algum artigo que fala sobre ivermectina e vou salvar. Eu não tenho o artigo aqui, tá, para te falar da ivermectina. Deixa eu só confirmar aqui. Tem cloroquina, arbidol, da ivermectina não, tá? Mas aí tem algumas coisas falando em relação sobre ela também está atuando, né, aí possivelmente, tá? Deixa eu ver que a Luanda perguntou uma coisa aqui, uma entrevista em relação à saturação de oxigênio, são defeito do fármaco em relação a isso. Então, saturação de oxigênio ela cai porque devido ao processo inflamatório respiratório a gente tem dificuldade de troca gasosa. Então, isso é uma coisa que é natural, que vai acontecer durante o processo todo da inflamação, né? À toa que a gente precisa de respirador. E com o uso da medicação, se ela possivelmente melhora, né, a saturação de oxigênio estaria melhorando, tá? Mas a saturação de oxigênio é um sintoma que é marcante e usado para confirmar aí a evolução do quadro clínico todo da Covid. Eu peguei alguns estudos, né? Algumas pessoas me mandaram, a Luanda até me mandou algumas coisas sobre animais, que foi uma dúvida muito grande que as pessoas tiveram na semana passada sobre animais e as pessoas se contaminando, possivelmente por estar o animal se contaminando e transmitindo. Então, peguei alguns dados de alguns locais, tá? CDC, que é o Centro de Regulação Americano, relatou no dia 22 de abril, tá, que 2 gatos tiveram sintomas respiratórios leves e provavelmente iriam se recuperar naturalmente, sem evidência de transmissão. Isso foi uma reportagem que eu vi lá do CDC falando sobre isso, tá?
O zoológico de Bronx, alguns tigres contraíram, né, no dia 20 de abril e deram positivo, mas também sem sintomas muito assim aparentes, né, de um problema respiratório. Uma outra reportagem que eu vi, tá, falando de cachorros e gatos que poderiam ser infectados. E aí um estudo que foi feito lá em Hong Kong, testaram 18 animais, 17 cães e 8 gatos, tá? Esses animais todos convivem com pessoas que tiveram Covid, tá? E aparentemente só desses casos todos aí, 2 cães tiveram vírus, mas não tiveram doença. E no caso dos 8 gatos, nenhum teve doença, tá? Já na Bélgica, teve um caso de um gato que ele convivia com uma pessoa que tinha Covid e esse gato desenvolveu sintomas, como falta de ar, diarreia, né? Que são os sintomas clássicos aí do Covid que a gente conhece. Em Wuhan, né, lá onde foi o boom, né? Teve um estudo que falou que eles testaram 102 gatos de pessoas e gatos de rua, tá? E desses 102 gatos, 15 gatos deram resultado positivo para aparecimento de sintomas, aparecimento do vírus neles, alguns mostrando algo do tipo que eles têm o vírus, mas não desenvolvem nada, e alguns falando que tiveram sintomas leves. E aí eu li um artigo maior na Nature, né, que saiu, falando que os gatos têm um percentual maior de vamos dizer assim, probabilidade de estar entrando em contato. E aí eles deixam bem claro, para não alarmar ninguém que tenha esses animais, achando que esses animais devem ser abandonados, porque não tem nenhum estudo profundo falando sobre isso. A gente só tem estudos falando de que eles podem contrair, então se contaminar, entrar em contato. Alguns nem têm doença, não fala nada de transmissão, então não é para gerar um boom, um murmurinho em cima de problemas relacionados a animais, tá? Mas ele fala que, aparentemente, devido a série de estudos que saem, que os gatos têm uma probabilidade de entrar em contato maior com esse coronavírus, tá? Além do que, tem que deixar bem claro, esses animais, eles já entram em contato com outros coronavírus. Então, se eles já entram em contato com outros coronavírus, tem a possibilidade de entrar em contato, tá, com isso. Não sei se tem a ver com a idade dos animais, tá, Mônica? Não tenho certeza. Mas em nenhum estudo eu vi nada relacionado a isso, mas o que fala só suscetibilidade maior de gatos. Tá, só isso. Até lá em Wuhan, na China, em vários lugares, falam bastante mesmo sobre os gatos tendo esse problema relacionado ao coronavírus. Tá? Nada de transmissão, mas que sim eles podem se contaminar. Um outro artigo que foi bem legal, e a professora Luciene me enviou, que eu achei bem legal de estar ressaltando, foi um artigo do The Lancet, tá? Onde eles conseguiram achar em amostras fecais de pacientes que se contaminaram com coronavírus, encontraram lá, por técnicas utilizando RT-PCR, encontraram vírus em amostras de fezes, tá? E aí ele faz uma correlação nesse trabalho. Que tipo de correlação que ele faz? Ele mostrou que o estudo foi feito, né, entre 16 de janeiro e 15 de março, e as amostras tanto de secreção nasal e de fezes foram coletadas a cada 2 dias, né? Eles tiveram essa variação de dias aí, certamente em relação ao aparecimento de oportunidade de estar fazendo a coleta, de estar fazendo o teste, então não tem nenhuma relação do porquê coletar de 1 a 2 dias. Foi mais para fazer um acompanhamento muito grande. E eles colocam vários gráficos mostrando algo, tá, relacionado a isso. Eu vou tentar resumir aqui a ideia, eu anotei para resumir um pouco da ideia sobre o que esse artigo falou. Eles coletaram amostras, eles selecionaram 98 pacientes e coletaram somente de 74, tá? Dos 74, 33 pacientes, ou seja, quase a metade, tá, tiveram amostras fecais negativas. Porém, todos os 33 tiveram na sua amostra respiratória positivo para o RT-PCR desde os primeiros sintomas. Então, respiratório aí, ele ressalta, né, pelo menos em quase a metade dos pacientes que ele testou. De novo, é um estudo inicial falando sobre esse tipo de transmissão que poderia ser fecal. Não tem nada fechado, é só um estudo falando sobre isso. E aí nesse estudo ele ressaltou bastante que esses 33 pacientes não transmitiam fecal, porém respiratório
eles tinham a presença do vírus, desde os primeiros dias de sintoma, e esse vírus ele continuou aparecendo em amostras respiratórias desse paciente. Eles fizeram uma média lá de 15,4 dias. Então 15 dias, que é nada além do que a gente já conhece aí relacionado a tudo o Covid, que é falado e muitas pessoas relatam sobre o Covid, tá? Pessoal, ó, vocês podem mandar mensagem aqui embaixo, tá? Tem aqui. O interessante é que essa live e outras vão ficar no canal meu que está no YouTube. Então peço por favor que quem não seguiu, siga, porque eu vou mandar notificações de informações. É um canal que a princípio eu estou colocando as lives, mas é bem interessante que eu vou começar a produzir alguns conteúdos relacionados à farmacologia, que é a minha área, e toxicologia, tá? Até porque os alunos pedem bastante explicação, então vou tentar fazer alguns resumão assim de 5, 10 minutos falando sobre alguns assuntos e eu vou estar publicando lá. Então, assim que aparecer o vídeo, se você seguir e se inscrever lá e ativar o sininho, né, que é a sinalização, tá? Que vai aparecer para vocês algum vídeo que eu coloque, tá? Então, se eu só fechar esse estudo aqui, que é um pouco também do que o meu amigo ali está falando, tá? Sobre o estudo, né? O Renato está falando do estudo brasileiro, né? Mostrando de esgoto, né? Apresentando o Covid. Aí vocês vão entender um pouco o porquê que esse estudo fala, tá? O nome do meu canal é Prof. Bruno Lemos Cons, que é o meu nome todo, tá? Então é Prof. Bruno Lemos Cons, C-O-N-S. Então segue lá. É a mesma coisa no Instagram que eu estou fazendo, no Facebook, tudo. Vocês podem estar seguindo lá, tá? E entrando, tá? É Bruno Lemos Cons, C-O-N-S, que é o meu nome. Botou isso, você vai achar lá Prof. Bruno Lemos Cons e você vai estar seguindo. Tem todas as outras lives aí que a gente já falou anteriormente. Então deixa eu só terminar esse estudo aqui, tá? E falar um pouco da estratégia que a gente teve essa semana passada, né? Sobre uma medicação, tá? Aproveita e divulga, tá, Luísa? E todos aqui divulgam sobre o canal para ajudar, tá? Então 33 pacientes não deram amostra fecal positiva, porém respiratória durante 15 dias. E aí dos 74 menos 33 sobraram 41. E aí de maneira surpreendente, né, 41 mais da metade, os pacientes, desses 41 pacientes que eles testaram, todos eles deram positivos em amostra fecal. Ou seja, dando indício de que poderia estar saindo esse vírus pelas fezes e a transmissão fecal seria uma transmissão possível. Então vamos lá. É um estudo preliminar mostrando que é possível que aconteça isso, tá? Mas é uma coisa que a gente deve continuar estudando, como o próprio Renato falou aí, de coisas que foram aparecendo e que colocaram em pauta isso, tá? Então, deram nesses 41 pacientes amostra fecal positiva e respiratória positiva. Aí que vem um fato mais curioso. Nas amostras positivas respiratórias, seguindo os outros 33, ficou na média de 15 a 16 dias, saindo ainda em secreção respiratória lá, encontrando o vírus. E nesses pacientes, 41 pacientes de amostra fecal, tá? O vírus ele continuou permanecendo nas fezes por 27,9 dias, quase 28 dias. Ou seja, 11 dias a mais do que a saída desse vírus via a transmissão por amostra respiratória. Então é um estudo, obviamente, vou repetir, preliminar, mas mostra que aparentemente o vírus continua saindo por amostra fecal mais tempo do que por amostra respiratória. Obviamente, outros estudos têm que ser feitos em maior, né, grau. Né? Teve até o primeiro paciente mostrou 30 dias, o outro mostrou 33 dias, aí ficou nessa faixa de 27 dias em média. Tá? O estudo ele relata bem que não é para a gente se preocupar, são manobras, né, que estão tentando para tentar descobrir algo sobre esse vírus, porque tudo é novo. Tá? Mas que tem a possibilidade, é uma coisa que existe. Tá? Alguém perguntou da cura do paciente infectado quando fica imune. Tá, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, tá? Que quando o paciente contrai, ele contrai uma cepa, tá bom? Então a cepa ela é uma e você tem variações, né, mutações que vão mudando, né, esse vírus. Como, por exemplo, tinha um vírus inicialmente chinês, depois um vírus italiano, e já se estava falando há um tempo atrás do vírus assim, brasileiro, devido às modificações que ele foi fazendo de acordo com o ambiente, tá?
Então, assim, quando você se contamina com um vírus, você vai ter imunidade contra aquele vírus. Como a gente tem, por exemplo, da gripe. Por que a gente toma vacina de gripe todo ano? Porque tem várias cepas de HN diferentes que vão surgindo, tá? Então a gente precisa tomar, né, vacina todo ano, porque essas cepas novas elas vão entrando nas vacinas. Então, se possivelmente a pessoa ficar curada de um tipo de vírus, SARS-CoV, tá? De uma cepa, vamos dizer assim, né? Ele vai ter imunidade contra aquele. E se ele entrar em contato com outro, é um outro vírus, tá? Outra coisa que deixa bem claro, às vezes o paciente acha que ficou curado e ele não ficou curado e ele tem a persistência da infecção, né? Então essa é uma outra coisa que também tem que ser colocada em pauta para descrever sobre isso. A Luana quer participar vivo aqui, eu vou chamar ela aqui. Luana, você está me ouvindo aí? Luana? Vai entrar ou não? Ou foi sem querer? A Luana tá entrando aí, gente, eu acho. Enquanto isso, eu vou falar aqui de algumas outras coisas, outras perguntas que fizeram. Deixa eu só procurar aqui. Sobre relação do Covid com pneumonia. Tá, a gente tem algumas infecções que são oportunistas, tá? Que aparecem aí com o Covid e pode estar desenvolvendo pneumonia. Aí, ela saiu. Na verdade, acho que ela apertou sem querer. Tudo bem, Luana. Tá, e aí pode estar aparecendo sintomas, tá, com infecções oportunistas. Não é à toa que tem alguns antibióticos que são aplicados, né, azitromicina e outros, para infecções oportunistas, tá? Não, você não queria entrar não, né, Luana? Tá bom, foi sem querer então. É que apareceu aqui, eu cliquei, mas tudo bem. Uma outra coisa que foi muito badalada semana passada foi a heparina como a salvadora do mundo relacionado ao coronavírus, tá? O paciente heparinizar já é de prática, né, em pacientes que são graves internados, então já é de praxe estar fazendo uso de heparina. Certamente vários estudos mostram, né, que a heparina há muitos anos, né, ela consegue complexar com algumas toxinas. A heparina é um polianionte, ela é rica em cargas negativas e estaria interagindo com algumas proteínas e estruturas positivas. Então, alguns relatos, né, alguns artigos falam que possivelmente a heparina, tá, ela é utilizada para todas as complicações sanguíneas, tá, do coronavírus, e aí melhora bastante o perfil, né, do paciente, mas isso já é utilizado. E aí, algumas proteínas de superfície do vírus, elas são policatiônicas, ou seja, tem cargas positivas. E aí se tem uma possibilidade de interação de heparina por atração de cargas com essas proteínas de superfície. E aí isso faz com que teria um efeito também, né, em cima do coronavírus. De novo, são coisas preliminares. Teve um estudo lá do pessoal da USP, né, que fez o uso de heparina e melhorou o perfil dos pacientes que entraram e utilizaram a heparina desde o primeiro dia de internação. Até saiu na televisão falando de um paciente que ficou melhor, tá, que poderia estar sendo usado, mas é um estudo único que está sendo feito falando especificamente de heparina, tem que ser avaliado mais, tá? Heparina, Jane, que é um anticoagulante, tá? E aí me perguntaram assim, varfarina, Bruno. Então, a varfarina tem um mecanismo diferente. A varfarina não tem um mecanismo de interação de cargas como a heparina. Então seria realmente o foco em cima da heparina por essa possibilidade de interação de cargas, tá? A heparina já é utilizada há muito tempo na clínica, tem segurança, porém as pessoas têm que ter noção que ela não pode ser utilizada, tá, em casa. As pessoas têm que tomar cuidado com o uso de heparina, porque ela é um anticoagulante, tá? Então tem que ser usado em um ambiente controlado, um ambiente todo monitorizado do paciente e avaliados todos os parâmetros para que, se possivelmente, ele não tenha alguma complicação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu queria só trazer essas informações, como eu fazia a live com o Wallace, ele não acabou não podendo, para não deixar de ter o compromisso com vocês aqui, eu acabei fazendo a live trazendo as informações que eu tinha separado, tá? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém não tiver, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um history, tá? E aí eu deixo livre para vocês nesse history, falando quais são as perguntas, que aí eu posso tentar estar desvendando um pouco dessas perguntas. Então vamos resumir o que eu vim falando com vocês. A nitazoxanida aí com um perfil de inibição de outros vírus, tá? Que
Tá, vou chamar já já a Luanda aí que ela quer falar alguma coisa. Com outros vírus, tá? E possibilidade de uso em humanos, tá? A ivermectina eu vou trazer na próxima live para procurar o artigo especificamente falando de ivermectina, tá? Falei de transmissão via animais, tá? Que tá muito nebuloso ainda sobre esse negócio aí, sobre animais. E que eu falei também sobre o estudo de amostras fecais, né? Que podem, pelo menos quase a metade dos pacientes em um estudo do The Lancet, tá? Falou que amostras fecais apareceram até 30 dias depois dos primeiros sintomas que apareceram. Deixa eu chamar a Luanda aqui que ela quer falar alguma coisa aqui. Luanda? Oi, Luanda, tudo bem? Boa tarde, você tá legal? Tô bem. Tô. Aí, fala comigo. Eu não estava conseguindo explicar por pergunta. O que que acontece? Eu assisti uma entrevista, você está conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. Então, eu assisti uma entrevista sobre a questão da hipóxia. Por exemplo, a gente tem uma produção maior de hemácias quando a gente sai de um nível de oxigenação e vai para outro, porque a gente precisa Sim? aumentar até atingir a saturação de oxigênio do corpo. O problema do Covid é que alguns médicos estavam sentindo que é como se essa hipóxia fosse silenciosa. E por isso, os pacientes já chegavam lá no hospital falando, teoricamente bem, e do nada tinham que ser internados no CTI. Ah, entendi. Devido à Entendeu? hipóxia, que alguns Hipóxia, pacientes relatavam isso. que era falta de ar deles, que eles já queriam ser internados. É isso? Não, não. Não, então é que picou a mensagem. Então, o que que acontece? Os pacientes chegam no hospital com uma pequena falta de ar, leve, conseguindo falar normalmente, conseguindo se comunicar. Mas quando os médicos mediam o nível de saturação de oxigênio, é como se estivesse muito baixo. Se tivesse, ou seja, a evolução do quadro é muito rápida. De um dia para o outro, o paciente precisa ser entubado. Aí isso é por causa da hipóxia. Entende? É Eu não como entendi a se última parte. A hipóxia é o quê? silenciosa. É como se o nosso organismo, diante do Covid, não conseguisse avisar, dar um alerta de que você estava precisando de oxigênio no seu corpo. Tá, entendi a sua pergunta. Luanda, olha só, vou tentar te falar um pouco sobre hipóxia, né? O que acontece? Quando a gente tem hipóxia, a gente mobiliza várias coisas do nosso organismo. E na hora, o nosso organismo ele já vai tentar fazer um mecanismo compensatório dessa hipóxia. Então, o paciente ele vai sentir a falta de ar, ele vai se sentir mais fraco, ele vai se sentir fadigado, ele vai ficar cansado, não a ponto de ficar com muita falta de ar, tá? Mas ele vai sentir alguma coisa diferente do normal. Então, ele pode estar conseguindo falar, ele pode estar conseguindo fazer um monte de coisa, porém, se você for lá fazer um teste com oxímetro, ele vai dar uma saturação de, sei lá, 95, 94, 93, entendeu? Que já mostraria algo do tipo, tá? Então, assim, não quer dizer que seja uma hipóxia silenciosa, porque às vezes as pessoas não têm ideia de como são o aparecimento dos sintomas, né? O paciente, ele já fica cansado, ele sente um pouco de falta de ar, mas ele acha que ele está trabalhando demais, ele acha que é alguma coisa. Obviamente, nesse momento não, né? Porque a gente está tendo todo esse surto do coronavírus, mas é uma coisa que pode acontecer naturalmente com qualquer pessoa. Por exemplo, eu tenho sinusite. Então, quando eu estou na crise, se eu chegar e ver lá minha saturação, quando eu estou em crise mesmo, todo congestionado, ela cai um pouquinho. Eu sinto um pouco de falta de ar, tá? Mas não a ponto de não conseguir fazer as coisas. Essa falta de ar é de você ficar realmente cansado, fadigado e não conseguir fazer as atividades normais, tá? Então, assim, são níveis, né, que você vai crescendo em relação a essa hipóxia. Não sei se eu te respondi. Então, é porque eu tinha entendido. É como se o corpo não conseguisse responder na produção de massas, sabe? É como se o Tá, paciente... vamos lá. Sim, entendi. Tá. A produção de hemácias, ela demora. Né? Demora alguns dias. Então, realmente, você não vai conseguir compensar para poder realizar esse transporte. Até porque teve um estudo falando que, possivelmente,
Covid ele penetra em hemácias, altera lá algumas sínteses bioquímicas lá e síntese proteicas da hemácia, que estaria desregulando lá uma porção, né, da hemoglobina lá de ligação à porção M. Então, assim, com a falta de fixação do ferro na hemoglobina, já dificultaria o transporte de oxigênio, mesmo tendo hemácia. Então, esse foi um estudo que falou sobre isso. Essa alteração de interação do ferro com a porção M da hemoglobina, que é isso, desligaria o ferro, e isso faria com que o transporte ficasse com dificuldade. Alguns alunos até que trabalham em alguns hospitais falaram que já estão pedindo ferritina, né, que é um indicador de ferro, e aparece aumentado nos pacientes que têm Covid, além de outros, né, sintomas aí que justificam, né, o aparecimento aí do Covid, como o dedímero, né, que é um processo de fibrinólise que é interessante para fazer o uso de heparina, e por aí vai, tá? Consegui alcançar a resposta aí. Depois, até se você quiser, eu te mando esse artigo da hemácia. Me pede aí que eu te mando esse artigo, você vai ter uma ideia mais ou menos sobre o panorama. De novo, é um artigo, tá? Eu estou supondo nisso que eu li, mais ou menos uma justificativa do que poderia estar acontecendo. Valeu? Ah, não, tá ótimo. Não, valeu, obrigadão, viu, professor? Até mais. Nada. Valeu, Luanda. Pessoal, vocês podem fazer igual a Luanda agora, tá? E me mandar alguma chamada aqui, tá? De vídeo, para a gente poder estar conversando e eu tentar tirar dúvidas, tá? Em relação a isso. A Luana me perguntou se o ácido acetilsalicílico tem o mesmo mecanismo da heparina. Não. O ácido acetilsalicílico ele inibe lá a ciclooxigenase, tá? E vai impedir a formação de tromboxana 2, dificultando assim a agregação plaquetária em doses baixas e doses maiores, outras prostaglandinas relacionadas a processo inflamatório, tá? Se dizem relatos aqui um pouco do que a Luísa está perguntando, que ela positivou e com 14 dias o PCR dela deu positivo, tá? 14 dias é o tempo que as pessoas estão, os estudiosos estão estimando, né, de melhora dos sintomas e melhora de tudo. Não quer dizer que a sua carga viral zerou. Só vai confirmar que a sua carga viral zerou quando você testar e mostrar que zerou, tá? Esse, por exemplo, estudo que eu vi aqui da transmissão fecal, fala que mesmo dias após os sintomas, a transmissão fecal ela ainda acontece. Então, assim, que é mais tempo, né? Mais tempo do que a transmissão respiratória, que em média ficou 15, 16 dias achando ainda, né, fazendo RT-PCR de amostra de suave nasal, né, de coleta nasal, ainda aparecia o vírus. Então, assim, se aparece o vírus, né, na secreção, e você falando, solta gotículas, tossindo, espirrando, se o vírus está ali na secreção, você pode estar passando o vírus para alguém, tá? Então, eu acho que sim, que pode estar transmitindo, mesmo com 14 dias. 14 dias, gente, né? Assim, não é um tempo stop, tá? É um tempo que é médio, né? Que se melhoraria os sintomas, né? Em torno de 2 semanas, tá bom? Pessoal, eu vou seguir aqui com as minhas atividades de professor, né? Fazendo via remoto aula com os alunos e vários trabalhos para corrigir, tá? E com isso, eu vou me despedir de todos vocês. Eu vou tentar depois fazer um estudo de algumas coisas relacionadas a perguntas, tá? Mas fiquem com Deus, tomem todos os cuidados, acreditem, tenham fé, tenham a cabeça no lugar, essa parte mais importante nesse momento de reclusão, tá? Muitas pessoas, eu estou vendo até alguns artigos falando sobre transtornos de ansiedade relacionado a esse momento, e aí eu acho que é verdade que pode acontecer. Estou tentando ver uma nutricionista para falar um pouco para vocês sobre a nutrição, tá? Durante esse período, que eu acho que é legal a nutrição de uma maneira geral, não só nesse período, mas a gente em casa, a gente acaba abusando de muito da alimentação, né? A gente fica meio que ocioso, acaba comendo mais do que deveria. Estou tentando ver também com um psicólogo, né? Um professor psicólogo, para ver se ele fala algumas coisas, né? Para tentar ajudar as pessoas. E também vi com uma professora de estética para ver se ela pode falar de alguns cuidados estéticos, né? Nesse momento, eu acho também legal e interessante falar sobre essa parte toda de estética, tá bom? No mais, pessoal, agradeço por terem entrado, desculpa aí por a gente não conseguir fazer aquela live comum, né, eu e o Wallace, mas teve um contratempo aí. Eu tô com contratempo, mas eu parei só esses 30 minutinhos para falar com vocês. E eu vou botar essa live também lá no ambiente virtual para quem quiser assistir, né, que veja, tá bom?
Pessoal, um grande abraço a todos e fiquem com Deus, ó. Força, a gente vai sair dessa, tá? Até a próxima, pessoal.